Fala pessoal, beleza? Rei Physique respondeu o Rodolfo. Se não está sabendo de toda a polêmica, assiste esse vídeo aqui. Link vai estar na descrição. Pô, de coração eu não queria estar fazendo esse vídeo, mas eu vou dar pra vocês uma explicação aí do que aconteceu hoje, do porquê que eu não fui no podcast, né? Coisa que eu já havia explicado no privado pra quem tá envolvido. Tinha 2 compromissos em São Paulo e um deles era participar do podcast do Rodolfo Maris. Antes disso, a única pessoa que eu levei comigo para me fazer companhia, para quem não sabe, eu moro em Piracicaba, são de 2 a 3 horas para ir, mais 2 a 3 horas para voltar, dependendo do trânsito, né? Então é legal sempre levar alguém para te fazer companhia, para eu não voltar sozinho e tal. Principalmente, eu tô fazendo isso pra luz, tá? Principalmente à noite, né? Voltar sozinho é ruim. E vou continuar no próximo stories. E aí, fazendo o treino, esse parceiro que eu convidei para ir comigo, ele tava fazendo aqueles lances de funcional, de ficar pulando em cima do caixote. Ele caiu por cima da mão dele, fudeu a mão dele. Eu mostrei já, acho que nos primeiros stories lá, o que aconteceu, né? E eu me senti, de certa forma, responsável pelo cara, por ter convidado ele para lá. Então eu falei, cara, eu te levo no hospital. Liguei pra galera do podcast explicando o que tinha acontecido, pedi perdão e tô fazendo de novo pro negócio acender. E perguntei se seria possível, né, remarcar para uma próxima data, que eu iria na maior boa vontade. Afinal, eu aluguei até um carro, cara, para ir para São Paulo, para ir nesse podcast, para cumprir meus compromissos lá em São Paulo. Eu senti que o cara que eu conversei do podcast não gostou do que eu falei, inclusive ele falou que ele iria avisar a FTW por eu não ter ido no podcast, e eu senti isso meio que num tom de, sei lá, meio ríspido, de ameaça, entendeu? E quando eu fui assistir o podcast depois, eu vi que eles me detonaram, cara. O cara abriu o podcast ironizando, falando que me respeitava, como se eu tivesse ali e tal, e falou um monte de groselha a meu respeito, dizendo que eu não postei collab com ele, que eu não fiz isso e aquilo, que sentiu uma vontade da minha parte desde o início, não sei o quê. E cara, isso nunca existiu. Quando ele me convidou, eu aceitei na hora, assim como eu aceito ir pra qualquer podcast, assim como, cara, tudo me agrega, eu não menosprezo ninguém. E quem me acompanha sabe, eu vou em podcast pequeno, em podcast grande, em podcast de amigo, em podcast de gente que eu não conheço. Eu não faço distinção. E é isso, cara, não entendi nada dessa sua atitude, se você tá fazendo isso só pra gerar uma discussão e querer ter hype, entendeu, em cima disso. Mas eu tô dando minha explicação aí, minha resposta, já que meu nome foi citado publicamente, já que você ironizou ali com a minha cara e deu a entender que eu menosprezei vocês, entendeu? Então eu me acho no direito. Não queria estar gravando esse vídeo, mas tô dando minha resposta aí publicamente a você. E, cara, o que eu tenho pra te falar, irmão, é que eu não tenho absolutamente nada contra você, entendeu? Só que a partir de agora também eu não gostei da sua atitude, independente de FTW ou do que for, eu não gravo mais nada com você e também não participo do seu podcast. Deus te abençoe aí na sua caminhada e tamo junto, pra cima. Quem me conhece sabe, cara, já participei do Flow Podcast, lá da galera do Fight Music Show, já participei do podcast do Monark, já participei do Groselha, já participei do podcast do Itinho, do Monster, com o Renato Cariani, podcast pequeno também, todos os... Cara, eu não menosprezo ninguém, eu não faço distinção, pra mim é sempre legal estar trocando ideia e conversando e falando da minha história, entendeu? Então, de verdade, cara, não entendi nada. Porque não foi descaso, foi simplesmente um acidente que aconteceu e de certa forma eu me senti responsável, né? Eu não poderia simplesmente falar, pô, irmão, pega um Uber, vai pro hospital lá, se vira que eu vou pro podcast, entendeu? Ainda mais numa cidade que não é a cidade dele. Ele tava em São Paulo por minha causa. Então foi... Acende aí. Foi isso que aconteceu. E aqui tô eu publicamente dando a resposta pra você aí, pra todo mundo entender o que de fato aconteceu. Esse daqui é o meu carro e esse foi o carro que eu aluguei só para ir para São Paulo para fazer essas gravações aí, esses 2 compromissos que eu tinha. Só comprovando o que eu falei, tá vendo? Então é isso, irmão. Eu achei uma baita de uma tiração com a minha cara, você ir lá no podcast de cara lavada, falar as coisas que você falou e dando a entender ou dizendo diretamente que eu não fui lá porque eu menosprezava vocês, porque eu nunca quis ir lá no podcast e tudo mais, envolver a FTW nisso também, entendeu? E...
Cara, não sei mais o que te falar. É só isso, basicamente. Fiquei chateado aí com a sua atitude. E a partir de agora, independente de quem me pedir, do que for, eu não gravo mais nenhum tipo de conteúdo com você, nem participo de mais nada junto. Falou aqui, o Zé Cabaleiro 88 falou, Igor, imita Rap Maromba, anota o avião. Ô, Gu, não, Gu. Você tem que assistir Vem cá, Notícias Maromba. Eu Gu. ainda tenho comigo que isso aí é zoeira de vocês, essa porra é fake. Essa treta aí foi fake. Não é possível. Não é, mano. Não é fake. Não tem nem treta, eu só falei minha opinião. Mas peraí, eu não entendi. Ó, de verdade, são todos meus amigos. Mas do que eu assisti, você só disse que você não gosta. Exato. Você só usou um termo de brincadeira ali. Qual foi o termo que você usou? Exato. Falei que é uma merda. Tá, pra você. Eu posso falar que badminton é uma merda. É. Posso falar que água com gás é uma merda. Pra Eu você. acho, enquanto não estamos censurados nisso daqui, eu posso falar. Se eu tivesse falado o que eu falei imitando alguém, não teria acontecido nada. É. A questão é que eu falei com a minha voz. Entendeu? Entendi. Mas os caras pegaram pilha mesmo, né? Não gostaram. O Primeiro foi o cavalo. o Close pegou, fez um vídeo, só que eu não citei nome de Quem ninguém. é Close? O MC. O MC, cara, de rap maromba. Ah, tá. Tipo, eu não falei nome de ninguém, não citei nome de ninguém. Eu não falei que quem ouve é isso ou aquilo. Só falei que eu não gosto, que eu acho uma merda. E todo mundo riu que tava lá na hora, tá ligado? Todo mundo riu. Só que só reclamaram comigo, como se eu tivesse feito alguma coisa que eu não tenho direito de fazer. Foi só isso. Falei, cara, eu usei um artifício que é o palavrão. Não, é porque, assim, porque eu achei que era brincadeira. Pelo tanto que o cavalo ficou bravo. Eu falei, cara, mas o cavalo não é cantor de rap. Eu falei, isso é zoeira, velho. É zoeira dos caras. Daqui a pouco tem. Cara, tem não, uma nem brincadeira. foi. Eu só falei minha Eu pensei que era opinião e os brincadeira. caras pegaram Eu acho que o cavalo foi mais defender da questão de... ele foi defender. Porque o cavalo é um cara do humor também. Então por isso que eu achei que era brincadeira. Entendi. Tanto que a Porque gente fez... nem sempre eu consigo distinguir quando o cavalo tá falando brincando quando tá falando sério. Então, semana passada rolou o podcast da Growth, que estávamos eu, o Cavalo e o Jason. Você também tava no. Nós Nossa, três. Ah. Foi o online, né? À distância. Eu falei, aí o Cavalo falou, fiquei bolado que você tratou mal o seu seguidor lá, que você falou. Eu falei, irmão, olha só. Você já olhou meu Instagram? Você já viu como eu trato as pessoas que me seguem? Por que eu ia ser escroto com um cara que gosta de mim? Eu não sou escroto nem com quem não gosta. Porque lá nesse episódio do podcast eu falei assim, foi tudo uma piada. Eu falei assim, um seguidor mandou pra mim outro dia na caixinha de perguntas assim, aí Igor, porra, me ajuda a fazer meu rap maromba chegar lá na mansão. Eu falei, irmão, qual é? Vai fazer um Enem, pô, rap maromba é uma merda. Aí todo mundo riu pra caralho, todo mundo riu. Se eu tivesse falado, irmão, não, se eu não tivesse falado que é uma merda, se eu tivesse falado, rap maromba não é legal ou é ruim, não teria a mesma graça, cara. Pra isso que a gente usa o palavrão muitas vezes na comédia. Porque traz um exagero cômico diferente. Dá um impacto. Entendeu? Só que era tudo uma piada. Óbvio que eu não vou falar assim com ninguém. Pô, tá louco? Você é carioca. Sim. Não ia... Cada duas palavras é um palavrão. Exatamente, exatamente. Essa porra, essa merda? Exato. Que merda, né, mano?